Próxima aqui, ó, sobre funções do se. Necessita-se de pedreiros. Nós temos aqui uma função do se muito cobrada nas provas de concursos, que é a função do se como índice de indeterminação do sujeito, é o IIS. O se, quando for índice de indeterminação do sujeito, vai ocasionar uma classificação do sujeito chamada de sujeito indeterminado, certo? Vai ocasionar isso. O que marca o sujeito indeterminado, pessoal, é a interrogação. Eu sempre gosto de falar isso. Sujeito indeterminado é a interrogação. Alguém pratica, alguém recebe, mas ninguém sabe quem é. Então, se eu digo para vocês, foram aprovados, e você faz a pergunta, quem é que foram aprovados? Alguém foi. Então, eu sei que alguém foi aprovado, mas eu não sei quem é. Ok. A base para entender é essa. Sujeito indeterminado é a interrogação. Então, quando você pergunta aí, quem é que necessita-se de pedreiros? A resposta não é uma interrogação? É. Alguém precisa de pedreiros, mas eu não sei quem é que precisa. Então, no texto eu não tenho como saber. Então, aí é o quê? Sujeito indeterminado formado por índice de indeterminação no sujeito. Assim você consegue acertar. Mas para deixar tudo amarradinho, vamos aqui. O índice, ele acompanha verbo de ligação, verbo intransitivo ou verbo transitivo indireto. De qualquer maneira, pessoal, o que é comum acontecer é esse verbo aqui, esses verbos aqui, ou intransitivo ou transitivo indireto, ele exigir uma preposição. Então, é comum, após o índice, aparecer uma preposição. Por exemplo, aqui, ó, de pedreiros. De pedreiros tem preposição. Uma coisa certa, quando o elemento ele é preposicionado, ele já não pode assumir a função de sujeito, pois sujeito não é preposicionado. No caso, o núcleo do sujeito não é preposicionado. De qualquer maneira, na prova de concurso, você faça a pergunta: quem é que necessita-se de pedreiros? A resposta é a interrogação, sujeito indeterminado. Quando isso ocorrer, que houver índice de indeterminação do sujeito, ainda há uma outra coisinha, que é a concordância. O verbo ele será flexionado no singular. Obrigatoriamente ele será flexionado o quê? No singular. Tá certo? No singular. Então a resposta é a letra C. No caso, eu não poderia falar necessitam-se de pedreiros. Eu não poderia usar no plural. Eu vou usar no singular. Isso é uma regra. Então nós temos a classificação do sujeito, sujeito indeterminado, a classificação do se, índice de indeterminação do sujeito, e a concordância, verbo no singular. Edson, cita outro exemplo para ver se eu aprendi. Por exemplo, se eu falo para vocês assim, ó, confia-se nos políticos, e você fizer a pergunta, quem é? Ou, ó, confia-se nos políticos. Quem é que confia-se nos políticos? É a interrogação? Alguém confia? Mas eu não sei quem é que confia. Beleza? Letra C é a resposta.